Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a nossa prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com o nosso querido Frei Fabiano de Cristo, vibrando amorosamente por nós, por nossa família, pelo nosso planeta, pelos nossos irmãos, aqueles que se encontram em aflição, nos hospitais, pelas ruas e por aqueles que se encontram desesperançados. Que Deus, na sua infinita bondade, possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo na fé e na confiança. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. E seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe cair em novas tentações e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja. Hoje finalizaremos a leitura do capítulo 1, Não vim destruir a Deus, não vim destruir a lei, e vamos dar início ao capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Faltou o item 11, Instruções dos Espíritos da Nova Era. Então vamos ler o Evangelho. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta por quase toda parte, e a razão disso a encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Pertencem a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, a que a cristandade devem as suas mais sólidas bases. Como muitos, ele foi arrancado ao paganismo, ou melhor diremos, à mais profunda impiedade, pelo clarão da verdade. Quanto em meios de seus desregramentos, ele sentiu na própria alma a estranha vibração que o chamava para si mesmo, Ele fez compreender que a felicidade não estava nos prazeres enervantes e fugidos. Quando, enfim, na sua estrada de Damasco, ele também ouviu a santa voz que lhe clamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu creio, sou cristão. E desde então se tornou um dos mais firmes pilares do Evangelho. Podemos ler nas notáveis confissões desse eminente espírito as palavras características e proféticas, ao mesmo tempo que ele pronunciou ao ter perdido Santa Mônica. Estou certo de que minha mãe virá visitar-me e dar-me o seu conselho, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que lição nessas palavras e que brilhante previsão da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo chegada a hora da divulgação da verdade, que ele já havia pressentido, faz-se o seu ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para atender a todos os que o chamam. Tem uma nota no rodapé que nos diz: Santo Agostinho vem por acaso modificar aquilo que ensinou? Não, seguramente, mas como tantos outros ele vê com os olhos do espírito, e o que não podia ver como homem. Sua alma, liberta, persegue claridade nova e compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras. Quando na terra julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, mas quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las com maior clareza. É assim que ele deve revisar a sua crença, referente aos espíritos incubos e súcubos, bem como o anátema que havia lançado contra a teoria dos antípodas. Agora que o
cristianismo lhes aparece em toda a sua pureza. Ele pôde, sob certos pontos, pensar de maneira diversa de quando vivia, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pode, sem renegar a sua fé, fazer-se o propagador do espiritismo, porque nele vê o cumprimento das predições. Ao proclamá-lo hoje, nada mais faz do que conduzir-nos a uma interpretação mais sã e mais lógica dos textos. Assim também acontece com outros espíritos que se encontram numa posição semelhante. Então, hoje encerramos a leitura, o entendimento do capítulo 1, né? E vamos iniciar o capítulo 2, que nos diz: meu reino não é deste mundo. E este capítulo trata da vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, instruções dos espíritos, uma realeza terrena. O item 1, ele nos diz: tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou Jesus e disse-lhe: Tu és o reino dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: logo, tu és rei. Respondeu Jesus: tu o dizes, que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Está em João, capítulo 18, versículo 33 e 37. E continuando, a vida futura. O item 2. Por estas palavras, Jesus refere claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser objeto das principais preocupações do homem sobre a terra, todas as suas máximas referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam razão de ser, e por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não as compreende ou as acham pueris. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como um ponto central do ensinamento do Cristo. Eis porque está colocado entre os primeiros no início desta obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrena e harmonizar-se com a justiça de Deus. O item 3. Os judeus tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura. Acreditavam nos anjos que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens um dia pudessem tornar-se anjos e participar da felicidade angélica. Segundo pensavam, a observação às leis de Deus era recompensada pelos bens terrenos, pela supremacia de sua nação no mundo e pelas vitórias que obteriam sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram os castigos da desobediência. Moisés confirmou ao dizer essas coisas ainda mais fortemente a um povo ignorante de pastores que precisava ser tocado antes de tudo pelos interesses deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que existe outro mundo onde a justiça de Deus se realiza, e esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele que os bons são recompensados. Esse mundo é o seu reino,
no qual se encontra em toda a sua glória e para o qual voltará ao deixar a terra. Jesus, entretanto, conformando o seu ensino ao estado dos homens da época, evitou-lhes dar os esclarecimentos completos que os deslumbraria, em vez de iluminar, porque eles não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, é incompleta e é por isso mesmo falsa em muitos pontos. Para o grande número é apenas uma crença, sem nenhuma certeza decisiva, e daí as dúvidas e até mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens se mostraram maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé ou simples hipótese, é uma realidade material, provada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que a vêm descrever em todas as suas fases e peripécias, de tal maneira que não somente a dúvida já não é mais possível, como a inteligência mais vulgar pode fazer uma ideia dos seus mais variados aspectos, da mesma forma que imaginaria um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, esta descrição da vida futura é de tal maneira circunstanciada, são tão racionais as condições da existência feliz ou infeliz dos que nela se encontram, que acabamos por concordar que não podia ser de outra maneira e que ela bem representa a verdadeira justiça de Deus. Então, aqui encerra a leitura do Evangelho, desse primeiro tópico que trata sobre a vida futura, que nós, dentro da concepção e do entendimento da doutrina espírita, não temos dúvida, né, meus irmãos? Nossa verdadeira vida é a vida do espírito, né? E aí tem um artigo no jornal Consolador que fala sobre a vida futura na visão do espiritismo. E aí eu vou ler alguns trechos. Eu não vou ler o artigo inteiro porque ele é muito extenso, mas tem alguns trechos que encaixa e elucida bem essa leitura do Evangelho. E ele nos diz: Jesus foi o grande iniciador dos ensinamentos acerca da vida futura, que constitui o eixo de sua doutrina, mas coube ao Espiritismo desenvolver esses estudos e mostrar o íntimo relacionado que existe entre o mundo espiritual e o mundo em que nós, encarnados, vivemos. Com o advento do Espiritismo, a alma deixou de ser uma abstração. Os espíritos possuem um corpo etéreo que lhes serve de veículo para transitarmos nesse mundo, né? A alma é o espírito encarnado e nós precisamos desse envoltório, esse corpo que Deus nos dá, para que a gente consiga viver as nossas provas, né? Viver a nossa vida, lapidar o nosso espírito através das oportunidades que constituem a vida terrena, né? A vida futura é a continuação da vida terrena, mas em melhores condições, observado o preceito que manda dar a cada um segundo o seu merecimento. Ou seja, para uns pode ser uma libertação, né? Pode ser felicidade, pode ser encontro, e para outros pode-se dizer um martírio.
depende da condição de cada espírito, assim como aqui na Terra, né? O mundo espiritual encontra-se ao redor de nós. Os que nele habitam, os seres desencarnados, influem em nossos pensamentos e atos e, de certa maneira, influenciam-nos com suas sugestões e conselhos. Em face destas informações que nos foram trazidas pelos espíritos, qual o sentido da existência terrena? Se nos perguntarmos, né, por que estou aqui? Cada um vai ter um motivo, né? Porque são tantos os processos de evolução e melhoramento, né? E isso é individual. Embora estejamos envolvidos numa coletividade e temos a responsabilidade de amparar o nosso irmão, o processo é individual, mas nunca deixar de olhar o outro, no sentido de ajudar, né? E aí, esse artigo nos diz que se compreendermos o mundo material como sendo uma escola e a existência corpórea como uma bolsa de estudos, tudo se torna mais claro. Fim do curso, o espírito retorna ao seu verdadeiro mundo, onde entrevê as experiências vividas e elabora os planos para o futuro e para uma nova existência. Não é assim? A cada encarnação é uma oportunidade de aprendizado, de colocarmos em prática e na hora de voltar, finalizamos esse curso, né? E do outro lado, do plano espiritual, vamos reviver as experiências e elaborar planos para um novo processo de reencarnação. Tendo isso em mente, pode-se imaginar quanto de vazio representa as existências voltadas exclusivamente para gozos materiais. Aí é o alerta do Evangelho, né? Para buscarmos o nosso melhoramento, viver o Evangelho, praticar a reforma íntima, nos melhorar a cada dia, nem que seja um pouquinho. Mas há quanto tempo eu estou em busca desse melhoramento, né? Como sabemos, existem pessoas que fazem de seus dias uma permanente agitação social, festas, jantares, jogos, prazeres, de toda ordem. E isso constitui-se a única preocupação. A existência terrestre se lhes afigura como um processo de curtição, a que se apegam com todo o vigor, ignorando que somos espíritos temporariamente revestidos de um corpo físico para um objetivo. E qual é o objetivo, meus irmãos? É o nosso melhoramento, é o nosso progresso espiritual, né? Então, é isso. É esse trechinho que eu separei para conversar com vocês. E aí, para a gente completar a nossa leitura, eu trouxe um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por Valdo Vieira. São diversos autores que mandam algumas mensagens. O nome do livro é O Espírito da Verdade. O item é o 18. O Espiritismo pergunta. Ele é uma citação e uma análise do capítulo 1, que a gente acabou de ler do Evangelho. E ele nos diz: meu irmão, não te permitas impulsionar apenas com as alterações que convulsionam hoje todas as frentes de trabalho e descobrimento da Terra. Olha para dentro de ti mesmo e mentaliza o futuro. O teu corpo físico define a atualidade do teu corpo espiritual. As nossas dificuldades de hoje também acabam definindo as dificuldades do nosso corpo espiritual, né? Já viveste quanto nós mesmos vidas incontáveis
e trazes no bojo do espírito as conquistas alcançadas em longo percurso de experiência na ronda de milênios. Tua mente já possui nas criptas da memória recursos enciclopédicos da cultura de todos os grandes centros do planeta. Teu perispírito já se revestiu com porções da matéria de todos os continentes. Tuas irradiações, através das roupas que te serviram, já marcaram todos os salões da aristocracia e todos os círculos de penúria do plano terrestre. Quantas oportunidades já tivemos? Em quantas universidades já nos matriculamos, né? Tua figura já integrou os quadros do poder e da subalternidade em todas as nações. Tuas energias genésicas e afetivas já plasmaram corpos na figura morfológica de todas as raças, e teus sentidos já foram arrebatados ao torvelinho de todas as diversões. Tua voz já expressou o bem e o mal em todos os idiomas, e o teu coração já pulsou ao ritmo de todas as paixões. Teus olhos já se deslumbram diante de todos os espetáculos conhecidos, das trevas do horrível às magnificências do belo. Teus ouvidos já registraram todos os tipos de som e linguagens existentes no mundo. Teus pulmões já respiraram o ar de todos os climas, e o teu paladar já se banqueteou abusivamente nos assípides de todos os povos. Tuas mãos já retiveram e dissiparam fortunas, constituídas por todos os padrões da moeda humana. Tua pele, em cores diversas, já foi beijada pelo sol de todas as latitudes. E a tua emoção já passou por todos os transes possíveis de renascimento e de morte. Eis porque o Espiritismo te pergunta: não julgas que já é tempo de renovar? Sem renovação, de que vale a vida humana? De que vale a nossa vida, se não for para burilar o nosso espírito, meus irmãos? Porque estamos aqui, se ainda não conseguimos amar ao próximo como a si mesmo, mas precisamos tentar, precisamos iniciar, e a hora é agora. A transição do planeta, as dificuldades que se apresentam à nossa volta, é para nos tirar desse estado de inércia, de enxergar a vida futura, de começar a partir de agora com novas ações, novos pontos de vista. Continuando, se fosse para continuarmos repetindo aquilo que já foste e o que já fizeste, não teria necessidade de novo corpo, de uma nova existência. Não é verdade? Prosseguiríamos de alma jungida, a matéria gasta da encarnação precedente, enfeitando um jardim de cadáveres. Vives novamente na carne para o burilamento do teu espírito. A reencarnação é o caminho da grande luz. Ama e trabalha e serve. Perante o bem, quase sempre temos sido somente constantes na inconstância e fiéis à infidelidade, esquecidos de que tudo se transforma, com exceção da necessidade
de transformar a nós mesmos. Não é isso? Essa mensagem foi ditada pelo Espírito Militão Pacheco. E ficamos por aqui hoje. Que possamos refletir sobre a mensagem, sobre a importância da nossa reforma, do nosso burilamento e de não esquecer que somos filhos de Deus e que nascemos para um propósito e que estamos aqui cumprindo este propósito. Então, agora é a hora. Como nos diz esse trecho, temos sido somente constantes na inconstância e fiéis à infidelidade, esquecidos de que tudo se transforma e tudo tem que se transformar para melhor. E não esquecer da necessidade de transformar a nós mesmos. Fiquem com Deus. Boa semana a todos. Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma quarta-feira de estudos do livro Diversidade dos Carismas, de autoria do Hermínio Miranda. E no início do nosso estudo de hoje, vamos então ler uma pequena historinha, né? Como de costume, esta extraída do livro Histórias que Ninguém Contou, Conselhos que Ninguém Deu, do Melcíades José de Brito. O título da historinha de hoje é O Presente das Rosas. E nos diz o seguinte, vejam. 3 homens, sendo um ingrato, um conformado e um generoso, foram visitados no mesmo instante e local por um gênio saído da lâmpada. Diante do inusitado, um deles falou: Gênio, o que nos trazes? Rosas, disse o gênio, e abrindo seu manto mágico, dele retirou 3 lindos buquês de rosas que ofereceu aos visitados, entregando um para cada. Antes de partir, olhou fixamente e, percebendo algum desapontamento por conta da simplicidade da sua oferta, justificou-se. Rosas, porque elas são joias de Deus, melhor dizendo, deixam a vida mais rica e bela. Os homens se entreolharam surpresos e, após se despedirem, cada um seguiu seu destino, dando finalidade diferente ao presente recebido. O ingrato, maldizendo sua falta de sorte por haver encontrado um gênio e dele recebido apenas flores, jogou-as num rio próximo. O conformado, embora entristecido pela singeleza do presente, levou-as para casa, depositando-as num jarro. E o generoso, feliz pela oportunidade que tinha em mãos, decidiu repartir o seu presente com os outros. Foi visto pela cidade distribuindo rosas de porta em porta, com um detalhe: quanto mais rosas ele ofertava, mais o seu buquê crescia em tamanho, beleza e perfume. E ao final, retornou para casa com uma carruagem repleta de rosas. No dia seguinte, no mesmo local e instante, os 3 homens se reencontraram e, de súbito, ressurgiu o gênio da véspera. Gênio, o que desejas? Disse um deles. Que as vossas rosas se transformem em joias, disse o gênio. Desta forma, o homem generoso encontrou em casa
uma carruagem repleta de joias, extraordinariamente belas, tornando-se um rico comerciante. O homem conformado, retornando imediatamente para o seu lar, encontrou, pendurado sobre o jarro onde depositara as rosas, um lindo e valioso colar de pérolas, e resignou-se em ofertá-lo para sua esposa. O homem ingrato, dirigindo-se ao lugar onde jogara o buquê de rosas, viu, refletindo sobre as águas, um brilho intenso, próprio de joias valiosas, que sumiu dos seus olhos quando ele se atirou ao rio no propósito de alcançá-las. E aí vem sempre a moralzinho da história, né? Vamos ver o que nos diz aqui. Os talentos que você possui, quando bem utilizados, são verdadeiras pérolas que Deus lhe confiou. Fazê-las multiplicar e crescer, gerando benefícios, depende unicamente de você. O sucesso não vem de graça, como, aliás, nada nesta vida. Até para nascer, há o esforço. No entanto, os recursos que conduzem ao êxito foram deixados pelo Criador ao longo do caminho que se chama vida e acessíveis a todos. Se na vida moderna precisamos correr para ficarmos no mesmo lugar, tal o progresso das coisas, imagine ficar parado, aguardando as coisas acontecerem. Os que assim se posicionam perdem oportunidades preciosas de crescimento. Não basta conhecer alguma coisa, é mister ter a sabedoria de empregar o conhecimento adquirido. A sabedoria advém das tentativas de se implementar aquilo que se conhece. Todas as pessoas bem-sucedidas na vida tiveram um ponto de partida em comum: desejaram crescer. Quem não tem a sabedoria de desejar o crescimento, mesmo quando nascido em berço de ouro, acaba por arruinar o que herdou, reduzindo-se a manter aquilo que sua condição mental e espiritual é capaz de conceber. Ser honesto, fazer o certo, são meios eficazes de se ter um amigo sempre perto. A amizade autêntica e sem condicionantes é o amor ao próximo sublimado. E aí uma passagem de João, capítulo 6, versículo 27, onde lemos: Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então até aí a nossa historinha de hoje. Continuando então a leitura do nosso livro, nós havíamos parado ali na parte do capítulo que nos fala, capítulo 14, sobre a aura. E nesse parágrafo onde fala sobre o Dr. Walter Kilner. E nos diz o seguinte: Dr. Walter Kilner pesquisou a aura humana durante uma boa parte de sua vida profissional. Familiarizado com os estudos de Röntgen e Blondeau, bem como de Reichenbach e outros, Kilner teve a ideia por volta de 1908 de que a aura humana poderia se tornar visível mediante o uso de um filtro colorido apropriado. Suas experiências nesse sentido levaram-no ao emprego da diacianina, um corante extraído do alcatrão. A substância tem a propriedade de produzir um certo grau de miopia que, por sua vez, leva o observador a perceber mais facilmente a radiação da faixa ultravioleta. Em 1911, o Dr. Kilner encontrou-se em condições de duplicar suas observações e conclusões num livro intitulado The Human Atmosphere, que era acompanhado de algum material de pesquisa, inclusive óculos especiais para a dicianina. Este livro provocou um inevitável celeuma
entre seus colegas médicos, que não lhe pouparam estocadas irônicas de olímpico desapreço, tais como esta, publicada num longo artigo crítico em o British Medical Journal, em janeiro de 1912, onde lemos: o Dr. Kilner não conseguiu convencer-nos de que sua aura seja mais autêntica do que a visionária adaga de Macbeth. Com a Primeira Grande Guerra, a dicianina, produzida em laboratórios alemães, desapareceu do mercado e o Dr. Kilner teve que interromper suas pesquisas. Em 1920, saiu uma nova edição aumentada do seu livro, desta vez recebido com maior respeito e endossado por alguns médicos de prestígio. Mas o Dr. Kilner nem chegou a ver, em vida, os artigos mais compreensíveis do Medical Times e do Scientific American, pois morreu em 23 de junho de 1920, aos 73 anos de idade. Seja como for, seu magnífico trabalho ficou situado como que numa área crepuscular, entre a ciência e o chamado ocultismo, pela maioria de seus colegas de profissão e céticos de outros matizes e profissões. Não faltou quem o acusasse de envolvimento com o famigerado ocultismo e até o considerasse um clarividente, suposições que ele contestou explicitamente. Qualquer que seja a razão, contudo, seu trabalho não despertou maior interesse na classe médica e coube a um espiritualista convicto e dinâmico, R. Boddington, ao qual temos recorrido frequentemente neste livro, dar continuidade aos estudos de Kilner, mesmo sem contar com a formação universitária do seu predecessor. Boddington projetou uns óculos especiais que em muito facilitaram o estudo da aura. O livro do Dr. Walter Kilner não ficou esquecido, especialmente nos meios espíritas ingleses, nos quais sempre foi citado, mas permaneceu esgotado durante cerca de meio século. Em 1977, de passagem por Londres, encontrei uma nova edição, lançada no ano anterior, e é a que eu tenho em meu poder, não mais com o antigo título, mas como The Human Aura, edição da Citadel Press. A técnica de pesquisa é minuciosamente descrita pelo Dr. Kilner e ilustrada com 64 desenhos a traço, colhida entre as inúmeras observações que realizou em outras tantas pessoas. Seria impraticável resumir em poucas linhas, ou mesmo numas tantas páginas, o paciente trabalho do eminente médico. Suas observações clínicas são expostas com clareza e segurança. Tomemos 3 exemplos. Modificações na forma e tamanho da aura resultam de severas doenças nervosas como a epilepsia, a histeria e a hemiplegia, e uma vez estabelecidas tornam-se permanentes, ao passo que, se forem devidas a distúrbios nervosos transitórios, como a ciática, a herpes e etc., uma vez curado o paciente, a aura gradualmente retoma sua condição normal. Todo e qualquer dano às faculdades mentais causa uma automática redução da aura em tamanho e nitidez, sendo que ela é também mais estreita nas pessoas de mente débil. Tais fatos dão apoio
a observação de que os mais sofisticados centros cerebrais estão intimamente interessados na geração de energia áurica. Quando o paciente desmaia, a aura perde muito do seu brilho e se reduz em tamanho. As alterações resultam provavelmente da temporária exaustão. Bom, então esses são os 3 tópicos do livro que ele nos conta. Pouco adiante declara ele que, a despeito de sua natural repugnância, teve a oportunidade de examinar alguns cadáveres e em nenhum deles encontrou qualquer traço de aura. O fato não lhe constitui surpresa, dado que ele já havia observado este fenômeno, que ocorria mesmo nos estados de hipnose. Observou também certa perda de nitidez da aura nos casos de doença do paciente, e embora ele não o comente, é de supor-se que a aura dos pacientes hipnotizados não seja detectada simplesmente porque ele se acha ausente, em estado de desprendimento ou de desdobramento. É uma pena que os seus estudos tenham permanecido tanto tempo relegados à indiferença e até hostilidade da classe médica em particular, e também dos pesquisadores em geral, até serem retomados principalmente pelos soviéticos, a partir da descoberta do efeito Kirlian. Segundo observações do Dr. Kilner, qualquer alteração na saúde do indivíduo se reflete na aura, seja na região afetada, quanto circunscrita, ou seja em toda ela, quando a moléstia se generaliza pelo corpo físico. Ao escrever um prefácio especial para a republicação do livro de Kilner, em 1976, Leslie Shepard lembra que o problema da aura ainda permanece no território limítrofe entre ciência e clarividência. Ainda que cauteloso quanto às conclusões do Dr. Kilner, Shepard expressa suas esperanças de que novas edições da obra suscitem o interesse dos modernos pesquisadores, providos, inclusive, de aparelhagem e de conhecimentos mais sofisticados. Por outro lado, a não ser a pesquisa de Boddington, e que consta principalmente de sua obra capital, The University of the Spiritualism, quase nada tem sido feito em termos de aplicação das tecnologias indicadas pelo Dr. Kilner no estudo dos fenômenos mediúnicos, anímicos, de obsessão e de possessão. Que alterações, por exemplo, ocorrem na aura de um médium no momento em que se acha sob a influência de um espírito desencarnado? Em que pontos ou setores da aura se ligam os perispíritos de seres encarnados e desencarnados? Que distúrbios provoca o acoplamento do perispírito de um invasor espiritual em sua vítima? Que características especiais oferece a aura de um médium em potencial ou em atividade? Que alterações ocorrem na aura de uma pessoa que ministra passes ou que os recebe? Inúmeras são as referências de Henry Boddington à aura em seus escritos, mas é no capítulo 8º do Universidade do Espiritualismo que encontramos uma exposição mais ampla sobre o assunto. Para não expandir o nosso próprio estudo, além dos limites que estamos procurando lhe impor, tentarei um resumo das principais observações do competente autor inglês. Primeiro,
A aura é uma espécie de radiação luminosa que envolve o corpo humano, sendo constituída por inúmeras partículas de energia. Segundo, essa radiação é singularmente sensível ao pensamento, ao qual responde com presteza. Terceiro, a aura funciona como parte integrante da consciência. Quarto, sua qualidade, aspecto, coloração, formato varia segundo os temperamentos, o caráter e a saúde das pessoas. Quinto, ela é essencial a todas as manifestações psíquicas e o meio através do qual operam os médiuns de cura, além de atuar como o próprio princípio ativo da cura. Sexto, o fato de algumas pessoas serem médiuns e outras não, levou os espíritas a aceitarem como hipótese de trabalho a teoria de que os médiuns irradiam uma substância psíquica específica que forma um vínculo semimaterial entre eles próprios e seus comunicantes invisíveis. Sétimo, está provado que, a não ser que o magnetismo dos espíritos se mescle harmoniosamente com o dos sensitivos, eles não conseguem fazer notar sua presença. Oitavo, devidamente manipulada e condensada por um impulso da vontade, já vimos que ela, a aura, se deixa influenciar facilmente pelo pensamento. A aura se apresenta como ectoplasma, matéria-prima para a produção de pequenos bastões, pseudópodes ou materializações. Como ela reage ao pensamento e ao choque, exatamente como o ser humano, pode-se concluir que ela constitui uma extensão do sistema nervoso. E nono diz, a formação destes bastonetes e pseudópodes nas sessões de materialização resulta, na opinião de Boddington, de um esforço consciente da vontade do médium, e não de uma inconsciente exteriorização sua, segundo afirmam os materialistas e negadores em geral. Faço uma pausa para dizer algo acerca do termo pseudópode, e nós vamos também dar uma paradinha aqui e deixar para a próxima semana a continuação desse nosso assunto aqui tão interessante, né? Que é aí a aura humana. Vamos então parar por aqui e agradecer a oportunidade bendita de estarmos juntos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela oportunidade do estudo e por estarmos a cada dia, a cada vez, conhecendo um pouquinho mais acerca dessa doutrina bendita que tanto nos ajuda. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus.